Formato dos números para envio. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui na parte dos envios a contatos é a formatação dos números para que a mensagem seja enviada corretamente. Às vezes acontece da pessoa colocar somente o número aqui, não coloca o DDD, não coloca o código do país, e aí realmente vai dar erro. Então você precisa se atentar a isso e formatar os seus números, a sua planilha, da forma certinha para enviar aqui no programa. Então, como que é essa formatação? O programa, ele trabalha, como é um programa internacional, e o WhatsApp também utiliza esse formato, você precisa sempre colocar o código do país. Então, precisa sempre ter o código do país antes, que aqui no Brasil é o 55. Então, o formato o 55 sempre vai ser dessa forma. 55 é o código do país, se fosse outro país aí você trocaria ali. Aí vem o DDD, aqui no meu caso é o 42. O 42 no WhatsApp ele não exige o dígito 9. Então, por mais que aqui na cidade tenha, ele não exige que você coloque. Se você colocar, muitas vezes pode dar algum erro no envio. Então você pode até mesmo olhar no seu próprio celular, ver como que está salvo o número lá pelo WhatsApp. Normalmente é São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são os DDDs que precisam. Até vou colocar aqui, ó. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo necessitam do dígito 9. Os demais não precisa, tá? Então aí, se você está em algum desses DDDs, aí você vai ter que ver, alguma desses estados você vai ter que ver e arrumar, caso não tenha. A gente tem uma outra forma, né, de fazer. Então aqui, ó, nesse exemplo ele vai ficar 5542, aí 9824, que é o prefixo, e aí mais o número aqui, os outros 4 dígitos, tá? Que eu não vou colocar aqui o número real. E aqui você pode colocar o nome também, se quiser, isso na planilha ele vai importar. Quando você não sabe, ou você tem uma lista que está meio bagunçada, você pode utilizar essa função aqui para gerenciar o dígito 9. Então, quando você clica nela aqui, o sistema vai verificar se o número tem o 9, precisa ter o 9 ou não. E aí ele remove ou acrescenta caso necessário. Então, eu gosto de trabalhar já com a planilha formatada, já deixo ela formatada certinho. Mas caso você não tenha essa opção, você pode utilizar aqui e gerenciar o dígito 9. Mas assim, o formato que tem que ter, sempre tem que estar com 55 DDD e o número, aqui com o 9 ou sem o 9, como eu expliquei aqui para você.